Bem-vindos ao Veja Bem. Para aqueles que não nos conhecem, nossa proposta aqui é refletir, discutir de forma descontraída, como numa mesa de bar, sobre perguntas instigantes e populares nos sites Quora e TED.com. Caso vocês tenham interesse em algo mais cômico ou em uma análise mais profunda sobre tópicos controversos, recomendo o Veja Bem Menos e o Veja Bem Mais. Ambos podem ser encontrados no nosso site vejabempodcast.com.br. Bem-vindos de volta, ouvintes do Veja Bem. Nesse episódio 43 falaremos de um tema polêmico, talvez polêmico o suficiente para um Veja Bem Mais em vez de um Veja Bem. Mas dado que não queremos nos esforçar muito, porque queremos viver também. E comer um pastel depois da gravação. Tomar uma cerveja. Colocamos ele aqui no Veja Bem. Não, a verdade é que a gente tá no Veja Bem porque provavelmente ninguém lembra, mas no episódio 41, a gente falou, com 40 talvez, a gente falou que quem preenchesse a pesquisa demográfica do VB ia ser sorteado para sugerir um episódio pro Veja Bem. Sim. Perfeito. E a ouvinte Rayane Magalhães, valeu Rayane por ter preenchido a pesquisa. Rayane. Foi ela que demorou um pouquinho para responder o e-mail? Sim. Demorou. Agradeço formalmente a senhorita por Sim. sua participação. Isso. Diferente desses caras aí que não respondem a pesquisa. Isso, é verdade. Ó, lembrete aqui. Quem não preencheu a pesquisa demográfica ainda está aberta, provavelmente fica aberta eternamente. Vai ficar aberto pro resto da vida, hein? Mas, quanto antes vocês preencherem, quem não preencheu ainda, mais nos ajuda. Sim. E, bom, a Rayane preencheu, foi sorteada e sugeriu o tópico Work-Life Balance. Aqui vamos falar então de o que a gente usa no espectro pessoal, nossos truques. O William vai ser o campeão nessa. Bom, acho que rodada nesse episódio eu posso sair pra beber, vou sair, deixa vocês gravando aí, O depois eu William volto. vai aplicar o balance dele aqui mesmo, agora, né? Vou mostrar como é que funciona, abre Na a porta e vai prática. Abre embora. o barulho, coloca o barulho de uma lata de cerveja abrindo agora. Pronto. Não. Então vamos discutir só a nossa percepção do tópico. Acho que só o colo. Eu não sei vocês, mas eu andei dando uma pesquisada no TED Talk e uns artigos, e tem umas coisas interessantes também nesse sentido. E também falar de uma série que Olha. eu vi recentemente, é muito boa pra esse... Eu preciso ver essa Esse série, tema. por sinal, fiquei curioso. Sim. Já digo o nome, ouvintes. Mas bem, o propósito aqui é esse. Então, para vocês, ouvintes que moram na rua, que não tem trabalho, que a vida já é equilibrada porque vocês moram numa balança, vamos focar... Vamos presumir que o quê? Então, por exemplo, que você está procurando melhorar. Porque, vamos definir trabalho aqui. Não é trabalho só no sentido das 8 às 6 no escritório. Também, Nossa Senhora. ir pra escola é trabalho. Sim. É uma obrigação, filho. Isso. Se for o caso, fazer manutenção da casa, da família também é trabalho. Sim. Aqui é só o que você Sua atividade. se esforça para que acabe rápido, porque você deixa de fazer. Isso. Essa é a definição de trabalho que estamos usando. Então, vamos lá. Começar pelo senhor Pedro aqui, que tem... Nossa Senhora. Acho que tem provavelmente o que mais tem a dizer sobre esse tema. Esse Primeiro, menino o que- trabalhador, né? O que você vê como essa balança trabalho e lazer? Como você define pessoalmente? Eu acho que na verdade, eu dei uma melhorada nesse ponto, já tive alguns problemas em relação a isso. Hoje eu entendo que é o seguinte, eu tenho uma coisa muito simples. Eu entro dentro do meu trabalho, eu entendo o seguinte, que eu tenho as minhas obrigações a cumprir, mas a partir do momento que eu botei o pé para fora dele, se encerrou meu expediente, eu procuro desconectar, arrancar da tomada, por assim dizer. Pedro nunca vai ser gerente. Não tenho, essa rotina de corporativo, eu tive que encontrar um certo balanço, porque eu me estresso constantemente, porque a gente tá falando de corporativo, você tá falando de coisas devagar, tá falando de mexer, muitas vezes, dependendo da companhia, num processo grande, cultural da empresa. Se você vai dar uma sugestão ou alguma coisa, tem que passar por um certo processo, número de pessoas, enfim, tudo aquele tipo de coisa. Burocracia. Eu entendo que tenha que existir. A gente está falando de empresa, não tem como. Tem que ter processos, tem que ter seus filtros. Mas eu vejo que boa parte, pelo menos da minha experiência do trabalho, eu vejo que boa parte, não boa parte, certas pessoas se utilizam dessa burocracia como uma muleta. Esse é o melhor. Tá falando de políticos? Também. Por exemplo, você usa o seu próprio processo para tipo assim, você se esconde atrás do próprio processo. Pra fazer menos. É, Se você não chegou pode- pelo sistema, eu não faço. Por exemplo, você pode otimizar sua rotina. Todo mundo tem como. Isso daí é normal, inclusive é o ideal.
Mas você vê que em muitos casos, em algumas ocasiões, falta boa vontade. Isso me estressa porque eu falo pelos cotovelos, tá? Eu sempre fiz isso. Então, chega num certo momento que eu já me estressei demais. Hoje, após ver... Eu procurei algumas coisas, comecei a entender que existem... O fato de eu me estressar tanto... Primeiro que não leva a solução nenhuma. Segundo que eu tô dando uma importância demais para uma coisa que não... Tipo assim, uma coisa que não... Como é que eu posso dizer? Que não vai ajudar em nada. Então, eu procurei filtrar melhor. Por exemplo, tem uma situação X, eu posso ficar até irritado num certo momento com o processo em si, mas eu tento hoje não direcionar isso exatamente às pessoas, entendeu? Você está usando aquela diretriz budista que a gente falou no episódio 29. Viver é inevitável, sofrer opcional. Não. Trabalhar é inevitável, viver opcional. Buda corporativo. Vamos ser sinceros, rotina Mas como você vê, obrigado por compartilhar os detalhes da sua vida pessoal, mas como você vê a definição de um equilíbrio entre essas coisas? É por hora? É tipo 8 horas dentro e 8 horas fora? 8 horas focado em uma coisa e 8 horas focado em outras? Não, eu não acho que cabe só dentro do tempo, eu acho que cabe também a sua própria satisfação, né? Por exemplo, eu entendo que em algumas situações você não pode largar tudo, sei lá, você tem um trabalho estritamente burocrático, maçante, e surge uma oportunidade para você trabalhar, sei lá, em um ambiente mais confortável ou agradável. Eu entendo, tipo assim, eu entendo que todo mundo gostaria disso, mas em algumas ocasiões você tem que engolir o sapo, entendeu? O fator no final do mês, sei lá, o fator do seu salário vai pesar, os benefícios que uma oferece sobre a outra vai pesar. Então, acho que não dá pra focar propriamente, né, numa coisa tão... O que eu tô ouvindo entre linhas aí é que o equilíbrio vida-trabalho é um luxo de quem não precisa realmente do trabalho. Vamos ser sinceros. Quando você atinge um certo nível de carreira em algumas ocasiões, você ainda tem um leque maior de opções. Você consegue. Sei lá, tem pessoas que infelizmente não tem isso. Você tem que engolir sapo. Vamos falar dos nossos pais, avós, né? Que trabalhavam 2, 3 pai, trabalhos. Por exemplo, o meu pai mesmo, ele é motorista. É uma função extremamente estressante, cara. Mas, infelizmente, ele não teve a oportunidade de se desenvolver aí no campo acadêmico ou coisa do tipo e teve que engolir sapo. Pode ser, tipo, fez mal para a saúde, pode ser que fez, pode, mas eu acho que também existem os pontos positivos, né? Acho que ele amadureceu muita coisa por ter que lidar com esse tipo de pressão, enfim. Então, o que você está falando aí você tem que aceitar que trabalho é trabalho. Cara, é o primeiro passo. Eu imagino que o ideal, todo mundo gostaria de sempre ter opção, mas, desculpa, você nunca... Não é assim que funciona. Você nunca vai sempre ter essa opção. Existem situações que você precisa se sacrificar. Tipo, eu entendo isso, mas eu acho que... Eu incitei do exemplo do seu pai. Eu acho que isso era muito mais comum, talvez era muito mais difícil a gente conseguir, mas antigamente. Eu acho que hoje em dia tem um pouco, é maior um pouco. Hoje o leque de opções é maior. Independente se você tem um perfil, sei lá, um perfil de uma carreira consolidada ou não. Sim, como seu pai não teve a opção de ser um podcaster, por exemplo. Mas ainda é o equilíbrio de vida perfeito, né? Mas ainda assim existe. Olha, comprado. É bom. Bem perfeito. Só falta um detalhe só. Um detalhe, mais padrinhos, mas de resto. Eu fico bravo, mas não deixo a peteca cair. Eu entendo o que é. Duty before pleasure. Não adianta. Dever antes de prazer. Ok, esse é para você o equilíbrio. É separar bem as coisas e focar em desfrutar das duas circunstâncias. Ou de cada circunstância, melhor dito. Não sei se eu tive... Tipo, das vezes que eu trabalhei, eu nunca sei se eu tive muito problema de, sabe, balancear isso, as duas. O trabalho e a minha vida pessoal, etc. Eu não sei porque, um dos lugares que eu trabalhei era uma loja de videogames. Sim. Era algo que eu gostava. Era o meu hobby. Então, tipo, era trabalho, mas eu não me sentia tão no trabalho, tá ligado? Tipo, era algo que eu realmente gostava de fazer. E que essa coisa que o Pedro falou, que ele se desliga. Ele aprendeu a desligar. Ele tá no trabalho, sai dali, é a vida dele. Eu não tinha isso, por exemplo, quando eu trabalhava na loja de games, porque games era meu hobby, é meu hobby. Então, tipo... Mesmo quando eu tava fora... Tinha sinergia e exato, tudo ali. Então, mesmo quando eu tava fora do trabalho, às vezes eu lia alguma coisa sobre game, eu tava jogando videogame, algo do gênero. Tipo, isso pra mim não foi um peso.
Tudo bem, mas eu acho que isso encaixa no fato de eu ter tido a oportunidade de trabalhar, tipo, com algo que eu gosto, que eu gostava. Diferente de um de- adolescente na 1920. Eu Loja quero de games, colocar um ponto exatamente. aqui que, na verdade, eu acho que deixou em aberto e o pessoal pode não ter entendido. Tive um certo problema em relação a esse cenário de trabalho e tudo mais, mas eu nunca trouxe isso para minha vida pessoal. Quer dizer, abertamente, né? Claro que sempre tem ocasião, tem dia que você tá de saco cheio. Mas, tipo, nunca foi algo recorrente, inclusive nunca deixei impactar isso na minha relação com família. Também não me lembro de ficar abertamente falando, reclamando, chorando as piquitangas de trabalho para todo mundo, enfim. Toda semana, gente. Final de semana, meio de semana. Tô eu e o Pedro jogando nosso Raymond ali. Ele fala, nossa, o trabalho hoje foi um inferno. Eu não aguento, a semana tem que acabar logo. Ah, não, você queria que acabe a semana é uma coisa. Mas eu nunca usei isso, sei lá, eu nunca criei um impedimento, criei uma situação chata com alguém, briguei Sim, com por alguém causa disso. e depois falou, desculpa, é que eu, sei lá. O muro do Pedro em trabalho e lazer é bem sólido. Eu gosto de digo isso abertamente. Por exemplo, eu vejo o que eu escuto em relação de work-life balance, que na maioria das vezes eu escuto do trabalho, enfim, de convívio, é que as pessoas tendem a trazer, por exemplo, esses problemas, gerar conflitos dentro do seu escopo mais pessoal, sei lá, num relacionamento ou coisa do tipo. Eu posso dizer abertamente que, felizmente, eu nunca cheguei nessa situação, também não espero chegar. Não, é que nem, tipo, meu primeiro emprego, eu tava super empolgado, porque era o primeiro emprego, eu trabalhei no mercado por 2 anos, praticamente. Sim. Só que quando chegou num ponto que, tipo, a adolescência tava acabando, eu percebi, falei, pô, se eu ficar aqui eu não vou pra lugar nenhum. E, tipo, eu já não tava mais gostando do trabalho, aquilo tava começando a interferir. Tá vendo mais como trabalho? Eu comecei a ver mais T no maiúsculo. trabalho. E que eu tava começando, eu via que interferia no meu humor. Uhum. E, tipo, que nem, por exemplo, o Pedro falou, eu não cheguei a descontar nas pessoas, nem nada. Mas, tipo, era notável que eu, sabe, chegava no final do dia, eu tava O rendimento cansado. cai. O rendimento cai. Eu acho que... Aí eu saí. Simples. O William é um cara prático, gente. E depois da loja de games também, eu tive um outro emprego, eu fiquei 1 semana, eu odiei, eu falei, cara, isso aqui não é pra mim. Uma semana? Você Isso não que vai... é persistência. Não. Falei, isso aqui não vai me fazer bem. Se eu já odiei nesse meio período, eu falei, aí tem outro que eu fui 3 meses, chegou no ponto que eu falei, tentei. Tem o TED Talk que estou usando como referência master para esse episódio aqui, chamado Como Ter uma Empresa Praticamente Sem Regras. É um TED Talk que tem mais de 2 milhões de visualizações, talvez 3, não lembro bem o número. Que você fala 2 horas. Não, tem 20 minutos. E surpresa, o palestrante é um brasileiro. Ô, louco! Brasileiro, chamado Ricardo Sandler. A gente já falou dele aqui no Veja Bem. Não sei se vocês vão lembrar o nome, duvido que vocês vão lembrar o nome. Eu desafio qualquer ouvinte aí a mandar no comentário que outro episódio que ele apareceu. Eu não vou falar qual foi. Na verdade, eu vou falar assim, pros padrinhos. Os padrinhos vão saber a que episódio eu tô me referindo. Os outros deixam o desafio aí. Se você descobrir, vão mencionar seu nome e colocar no panteão E se eu chutar? referencial. Nem eu lembro. Vamos ver, chuta então. Vai, sei que vocês estão gravando, vamos chutar. É os life hacks lá, não, né? Não. As dicas lá. Não. Vou dar uma dica. Foi no Ver Bem Mais. Bom, isso já corta bastante. Já, né? Bom, Ele fala o que ele falou, que aí eu vou tentar saber ele já foi referência na jornada do Veja Bem. E esse vídeo do TED Talk, ele diz como ele faz gestão... Ricardo não é o cara do Facebook chamava Ricardo, mas não é, né? Ricardo do Facebook? Não era? O brasileiro? Qual que é o nome dele? Sei lá, que é o- vambora. Enfim, vai. Sim. Esse daí é o Social Network do filme que você tá falando. Sim. Não, bom, é um TED Talk bem legal, 20 minutos, que ele faz uma palestra de como ele tem feito gestão das empresas dele, nas quais ele repensou várias maneiras de se trabalhar que as empresas hoje estão copiando. Então, ele é um cara referencial no mundo, que foi convidado até para ser palestrante em Harvard por um período. Ele tem vários livros, é um figurinha que, num raro momento, nesses momentos de raridade, me fez ter orgulho de ser brasileiro. Olha. Pô, eu sou da tribo desse cara aí. É Ricardo o quê? Sandler. Sandler. Cemler. Sandler. Sandler. Forma muito Tá, fácil. beleza. É um ícone do New Age do trabalho, vamos definir assim.
E bem, ele, nesse TED Talk, ele diz que work-life balance é um mito para ele, porque você sempre é influenciado. O que acontece na sua casa, você leva para o trabalho, o que acontece no trabalho, você leva para sua casa. Pode ser que não sempre explicitamente ou sempre de maneira tão intensa, mas se você for abusado no trabalho, você vai levar isso para casa assim. E se você sofrer um trauma na sua casa, você também leva para o trabalho. Porque sua mãe morrer, você vai trabalhar meio triste. Quer dizer, não sei só a relação com sua mãe, isso é um exemplo hipotético, tá? Ele diz que a visão dele é mais que você não tem a vida e trabalho. O trabalho é parte da sua vida. E você tem que incorporar mais o prazer de trabalhar na sua vida. E aí a questão hoje, isso é algo bem recente, viu, Vintes? Não vou fingir que é um tópico atemporal, porque quando você está construindo... Quando você tem que trabalhar para ter o que comer, é diferente quando você tem que trabalhar para... É contextual em termos de época e em termos de condição social e oportunística de cada um. Mas em linhas gerais, só hoje, 2000, século XXI, é uma questão mais de como você pode mudar a mentalidade do que você está fazendo para se adequar àquilo que você quer viver. E é algo que o Google, o Facebook também fazem de maneira esplêndida, e é por isso que são considerados os melhores lugares para se trabalhar hoje, que ao invés de diminuir a jornada de trabalho ou, não sei, dar menos trabalho, eles fazem tudo o contrário. As pessoas chegam às 6 da manhã e vão embora às 10 da noite, em vez de fazer um projeto, tem um dia da semana fazer um projeto só deles e acabam fazendo, não sei, 10 projetos. E por que de tudo isso? Porque é extremamente divertido e desafiador estar nesses ambientes. Então, eles criam esse ambiente de amizade, de colaboração, que a gente até falou no episódio Viver Motivação, se não me engano. Que um dos elementos, os elementos que mais te motivam em qualquer contexto é se sentir importante, poder contribuir de maneira sem ser julgado, sem ser freado. E tem autonomia, que é aquilo, confiamos em você, você pode ir lá e nos surpreende. Eu acho que hoje tem empresas que conseguem fazer isso de maneira melhor do que outras, como nesse caso, principalmente as que são gestadas por pessoas mais jovens e que têm mais bilhões de dólares do que outras. Você está numa empresa de fazer cimento. Eu tô falando da Votorantim, será? Não quero falar da Votorantim. Você tá bom, contexto, ouvintes, contexto. Não é toda empresa, não é em toda a indústria que vai fazer isso. Mas em linhas gerais, se você realmente trocar a perspectiva separar as coisas para dar a volta na mesa e falar, mesclar mais as coisas de maneira que eu posso aproveitar mais do ambiente de trabalho, o problema desaparece uma mágica de fumaça. Então, aqui eu já vou entrar no pessoal, porque vocês falaram no pessoal. Tive ambas as experiências. A de colocar cada um na sua caixinha e ter me frustrado bastante com isso. Porque por mais que você tenta reter aquilo de, trabalho, é pra sofrer mesmo, é pra engolir sapo. Ao longo dos anos, e o Pedro tá falando isso aqui, mas ele tá o quê? Quantos meses você tá no seu oficial? Não, na empresa que eu tô atualmente, eu já trabalhei o quê? Como efetivo, eu vou fazer 1 ano, mas já trabalhei em outros 2 setores, um período aí de quase 2 anos. Sim, foi a mesma coisa? Não. Tá bom, então, quando você tá na mesma coisa, talvez encaixando no sentido de encaixotar, não é sustentável a longo prazo. E todos os profissionais de áreas mais intensas podem dizer que você queima rápido. Burnout. O burnout. O famoso burnout, a famosa síndrome do estresse que hoje está no mundo inteiro e se dissemina em várias vertentes. Mas nesse tópico aí, voltando pra minha experiência, eu já tentei colocar caixinhas e durei 1 ano. Até que não deu mais. E, bom, comecei o podcast. Começamos, melhor dito. E a minha empresa atual, eu levei muito a sério essa palestra do Ricardo Semler e tentei mudar mais a mentalidade do pausa. Vocês também, ouvintes. Eu estava falando em definir trabalho. E para complementar esse discurso, essa palestra do Ricardo, pense em o que você faz num videogame ou num jogo, mais abrangentemente. Avança. Você não tem que repetir uma tarefa, às vezes até frustrante, tipo buscar a chave para ir no outro lado do mapa, para buscar outra chave para ir do lado do mapa. Sim. Você passa 8 horas fazendo isso, correto? Certo. Você quer fazer isso.
Mas se você olhar numa perspectiva alienígena, vai bem externa, o que você está fazendo? Você está se divertindo ou você está realmente trabalhando? Pensa nesse simulador, o SimCity, até o Euro Truck Simulator. Como que tem pessoas que conseguem chegar em casa, compra o volante e fica a madrugada inteira dirigindo um caminhão? O que isso te diz sobre a definição de trabalho? Eu vejo como... que eu não quero cair naquela, você tem que fazer o que gosta. Não, isso a gente já até desfez o mito. Mas o que você pensa do que você está fazendo? Se você gosta ou não, aí a gente já vai... É outra coisa. A gente vai para um episódio que a gente também já fez. Acho que foi na motivação mesmo. Que é você descobre fazendo mais do que você nasceu com aquela vocação. Sim. Que isso... não, foi no Veja Bem Mais Educação, que todos presumem que vai ter vocação já. Quero ser médico, ser advogado, mas na verdade ninguém sabe nada até começar a fazer. Então, nesse sentido, a primeira coisa em pensar sobre equilíbrio de trabalho e vida, o que você está considerando trabalho? Se for realmente engolir sapo, e você está num lugar que engole sapo, é difícil. Mas se for se desafiar, se for ter novas ideias, se for fazer novos networkings, você tem que romantizar. Você tem que... Uma opção é romantizar, como se fosse gamificar. Aqui eu estou cumprindo um objetivo e você bem sucedido se avançar nesse sentido ou naquele outro. Que é o que eu tenho aplicado mais na minha situação atual, que é quando eu tenho que realmente fazer coisas, idealmente não gostaria de estar fazendo, eu me iludo no... É um desafio que eu vou fazer o mais rápido possível e assim que eu terminar eu posso pular para outra. E é um jogo. Não tô com o controle, mas estou interagindo com as pessoas que estão me avaliando de certas maneiras e eu estou avançando. Imaginei o César abrindo o Excel, PowerPoint já. Acho que eu fazia muito disso no meu primeiro emprego. Sim. Muita coisa que às vezes eu falei, porra, eu não queria fazer isso. Tipo, pra quê? Pra que eu vim? Me bota em outro horário, nesse não. Mas eu falei, não, beleza, mas eu vou porque eu tenho que ir, eu sei que se eu fizer isso, mais pra frente vai dar uma folga. Em vez de ganhar moedas virtuais, você ganha moedas reais, né? Sim, exato. Esse incentivo é de todos. difícil ganhar as moedas real, hein? Até ganha, vai manter elas. Esse é o incentivo de todos no fim do dia. Ninguém trabalharia de graça, senão chamaria trabalho, voluntariado. Mas por que você voluntaria? Voluntaria? Por que você voluntariaria? O que você quer falar, Rezo? É isso. Por que você voluntariaria? Por que você jogaria um videogame toda madrugada? É para atingir o objetivo e se divertir nesse desafio, não é? Sim. Então, um truque é pensar no seu trabalho mais como isso. Uma série de desafios que te dá... Pô, gente, mas é difícil, né? O próprio videogame, mas quando você não passa raiva. É uma mentalidade boa, mas é tão legal, sei lá. Porque a doutrina budista também é... Você caçar dragão, exterminar demônio, você fala... Agora, tem que ficar fazendo relatório, mesmo assim, apresentação... Você tá lá jogando o seu Monster Hunter, caçando algum bicho lá que você não consegue matar... Você vai 1, 2, 3 vezes, você perde umas 4 horas da sua vida ali pra nada. Mas ainda assim você volta pra ir. Porque você xinga, joga o controle no chão, se frustra mais que muitas vezes dentro do escritório. Trabalho. Mas vou ser sério que também eu concordo com isso. Inclusive, eu acho que isso eu achei muito interessante isso daí. Mas é que quando você fala de trabalho também, por exemplo, dentro desse cenário que a gente consegue dizer de essa mentalidade... É porque dependendo do cargo, eu não posso falar todo, mas tem cargos aí que você tem, por exemplo, a responsabilidade de, sei lá, do seu erro, você cometeu um erro, tudo bem, não quer dizer que você vai morrer ou ser preso, mas você assume uma responsabilidade, dependendo do cargo, muito grande. Então eu entendo que... Sim. E muitas funções também é bater martelo, que é difícil você se imaginar no desafio Wreck-It Ralph, de bater o martelo por 10 anos vendo como desafio. Que aí já é um problema de cada empresa também, sim, né? De não dar a sensação de evolução, de não dar desafio, que aí é outro episódio. Mas só no sentido que é uma opção, a gente tá falando de opções aqui. Perfeito. Se você tem um trabalho que você dá pra romantizar nesse sentido, você já tentou? Já parou pra pensar, realmente não é só engolir sapo, é chegar na outra plataforma? Sim. Algo nessas linhas? Nem sempre é a mais eficiente ou a mais realista, dado as suas circunstâncias individuais. Mas é uma opção. E no meu caso ajudou parcialmente. A outra opção que me ajudou muito é ter um hobby. Nossa, eu ia falar isso. Depois que eu comecei a correr, inclusive isso notam constantemente comigo. Quando eu fico muito tempo sem correr ou fazer alguma coisa, nossa, eu fico estressado. As pessoas conseguem notar claramente que eu tô um pouco mais irritado. Sim, aqui eu não quero entrar muito no campo clichê de você tem que exercitar, comer bem, dormir bem.
Mas sim, Mas tem que arrumar alguma coisa. As listas aí são grandes de coisas. Exercício, sim. Tem pesquisas aí que comprovam, sem sombra de dúvidas, que quem se exercita sofre menos com o trabalho. Isso é verdade, eu digo por experiência própria. Desde que eu adotei isso, tem sido... Porque exercício é qualquer coisa, né? Você aumenta, melhora o fluxo sanguíneo, melhora os hormônios, VB Saúde agora. Mas isso é padrão. Agora, o hobby que eu ia mais nas linhas D... E é um hobby também que aí eu já é bem meu, ouvintes. Não façam isso, não fala pro seu chefe que você ouviu e tá fazendo isso só porque você ouviu no podcast aqui. Não, é coisa do trabalho. Lá é um que você consiga conciliar no trabalho. Não que você esteja pensando, quando eu acabar aqui eu vou... Por exemplo, o do Pedro. Quando eu acabar aqui eu vou correr. Você passa o dia inteiro só esperando chegar o momento de correr. Nossa, correndo no escritório pra lá e pra cá. Eu acho que isso, ao mesmo tempo que eu não desmereço as vantagens de fazer exercício, acho que cria uma barreira de você só poder fazer aquilo depois que você terminou o trabalho. Então, você está ainda colocando em caixinhas ainda bem definidas. Não está integrado um no outro. O hobby que eu estou propondo e que eu fiz... Jogar Jenga no trabalho, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, é pesquisar pro VB. O meu hobby, o VB é a consequência em última instância, mas tem que fazer uma coisa chata, uma planilha no Excel, enviar um e-mail, beleza. Mas se eu terminar isso em 5 minutos, eu posso passar outros 5 lendo um artigo. E aí, no fim do... eu falei, é o meu contexto. Não vou falar que eu tô lendo artigo aqui quando eu tenho 3 milhões de dólares nas minhas mãos aqui na contabilidade. Mas eu só digo que você pegar um pouco do primeiro, que é um desafio. Tipo, eu também tenho obrigações, mas o mesmo desafio é fazer essas obrigações em um menor tempo para que eu tenha tempo a me dedicar a esse meu hobby, que é ler artigos. Vamos simplificar dessa maneira. Tá. Se eu terminei um dia de trabalho, eu li pelo menos 3 artigos, eu termino feliz o dia. Porque não importa o que eu fiz para a empresa. E esse aqui, eu vou até aproveitar a brecha para falar algo que eu penso muito forte. Que tem muita gente que se estressa e desbalanceia o equilíbrio do work-life porque valoriza demais o trabalho dentro da empresa. Se for sua empresa, manda ver. É isso mesmo que tem que fazer. Agora, se for funcionário... Eu tenho a impressão que as pessoas se dedicam mais do que elas deveriam porque pensam que quanto mais elas trabalham, mais valorizadas elas são, e não é necessariamente assim. Na verdade, digo que nunca é assim. Porque se a empresa mudar alguém da diretoria, mudar alguma condição econômica do país, qualquer ventinho que passa que não vai em linha com o seu plano de carreira, você é descartado. É número. Sim, é número. É um parafuso mais na máquina. E tem pessoas que eu conheço pessoalmente, eu já até tive... Bom, todos conhecemos pessoalmente alguém nesse quesito. Mas que realmente acreditam nisso, que comem essa ilusão de que não, se me mostrar como que trabalha mais, que chega primeiro, que sai por último, seria o gerente em um ano. Tem muitos programas profissionais que te falam isso, né? Quanto mais você botar, quanto mais você suar aqui, menos você vai suar lá na frente, mais dinheiro você vai ganhar. Esse é o discurso. Quando a realidade que eu presenciei e vejo aí aos montes é... Quanto mais você suar, mais ri o cara que já tá lá em cima, e assim que ficar inconveniente para ele alguma variável que você tá incluído, tchau. O que eu já cansei de ver foi amigos falando, não, vou ficar um pouco mais, vou fazer isso da melhor maneira, vou refazer tudo para que meu chefe veja. E aí chega alguém lá dos Estados Unidos, lá da Europa e fala, mudou a estratégia da empresa, não precisamos mais de você. Falou, valeu. Nossa. E aí, como você se justifica para você mesmo ter sacrificado, sei lá, 5.000 horas da sua vida fazendo aquele pouquinho mais... para depois ser descartado como um inseto. Não justificar não justifica, né? Psicólogo e divã e remédios. Então, mas de novo, tem que ter cuidado com essa dica aqui, porque eu não tô falando se esforcem menos, no que nada é meritocrático no mundo. Não é? Você achar que você ficar sentando na sua cadeira rodando também, não vai esperar, né? Não é isso. Você quer se esforçar, quer provar seu valor, quer aprender com esse desafio, que também tem essa, né? Se eu ficar um pouco mais, eu tô me desafiando profissionalmente, eu vou alcançar mais. Se for essa a sua perspectiva, parabéns. Agora, se for só eu quero ser mais reconhecido e garantir mais o meu emprego por causa disso... Vou ser sincero, se você faz sua função muito bem, o máximo que vai acontecer é que você vai ganhar mais uma demanda. Porque no fim... depende bem da empresa. Né? O meu ponto principal aqui é que essa história de que na empresa você tem uma família é balela. Isso eu digo 100%. Todo mundo é substituível e ninguém é sua família ali. O negócio realmente complicou, vaza. Todo mundo é substituível. Até o Steve Jobs, que é o rei da Apple, morreu e o quê? Como tá a Apple hoje? $1 trilhão. Já bateu o recorde lá de capitalização. Não. Isso
E eu acho que esse mito aí vem muito dos colégios também, das faculdades, eu falei, das próprias propostas de programas profissionais. Eu consigo imaginar aqueles cursos de coaching. Aqueles caras... Nossa, realmente, né? É exatamente isso. Eu consigo imaginar claramente. Não, tem aqui... Chega de manhã, todo dia. Sabe quem eu culpo também? O sonho americano. O sonho americano tem que levar paulada nisso. Porque todos absorveram um pouco dele através dos filmes, que é esse mito da meritocracia. Quanto mais suor você pôr, mais você tira. Mas o do sonho americano eu vejo porque... Isso eu digo com base que eu conheço. Aviso de tangente. Não, eu acho interessante só para o pessoal entender, porque realmente nos Estados Unidos ainda faz mais sentido, porque eles têm um perfil... Pode dizer, tem aquela coisa mais de empreendedor, aquela coisa sua. Tanto que você para... Sim, eu acho que no empreendedor, sim, 100%. Sim. Mas essa mentalidade de só botar mais suor para ser mais valorizado, necessariamente. Não. E os Estados Unidos é um país que, em níveis de estresse mundial, tá bem lá no topo. Sim. Em termos de horas trabalhadas também. Os Estados Unidos é o Japão, país mais produtivo do mundo, com pessoas que mais trabalham horas anualmente, se eu não me engano. Bom, aí eu não vou confirmar, ouvintes, links nas referências. Mas você compara, por exemplo, com a França. Você trabalha 34 horas por semana. Nossa E tem férias de 40 dias por ano. Meu Deus do céu. Você preferia estar nos Estados Unidos ou na França? França, lá vou eu. Olha a qualidade de vida entre os dois países. Pode ser que você tenha mais vantagens nos Estados Unidos. Então, a primeira pergunta, a gente volta lá, o que você está valorizando? Qual o desafio que você quer ter? É de realmente se matar no sentido que você quer para atingir, não sei, seu skill profissional... Ser tão bom que ninguém pode te ignorar. Tem razões, acho que, muito válidas, mas para que seja válida, a pessoa que está fazendo isso tem que reconhecer isso como seu objetivo, em vez de falar, estão fazendo isso porque se não fizer, ou porque todo mundo fala que se você não fizer, é assim. Outro alguém faz. Se você valoriza mais ter o tempo para fazer as suas coisas da maneira que você gosta, fora do trabalho, e tá ficando mais no trabalho, na ilusão de que no futuro você vai fazer menos o trabalho e mais as suas coisas... Realmente a palavra é essa, ilusão. Porque quanto mais você sobe, pelo menos numa empresa, se você não é o dono da sua própria empresa, mais trabalho você tem, mais responsabilidade você tem. Eu tenho uma conhecida que ela não cresceu, mas na adolescência dela pra frente, ela sabia que ela queria trabalhar com algo tipo design, algo do gênero. Então ela se formou em design e já tava 2, 3 anos trabalhando na área. Só que, tipo, por mais que ela gostasse daquilo, é isso que vocês estão falando, tipo, ela estava se dedicando bastante porque ela gostava, ela queria subir mais na agência. Só que ela passou semanas que ela entrava 8 horas, saía 8, 10 horas da noite. E com o tempo isso começou a desgastar ela. Já fiz e aí ela também. Começou a, tipo, se dar conta que eu até gosto disso, mas o fato de eu estar tanto aqui, trabalhando tanto, isso começa a me estressar, ela tá começando a perder essa paixão que ela tinha pela área, etc. Tanto que agora ela vai largar a mão e vai fazer outra coisa. Mas isso acontece quando você para em festinhas, né? Sim. É que a gente falando, se ela trabalhasse num ambiente que ela realmente tivesse, por exemplo, o Google tem academia dentro do escritório. Tem piscina, não sei se tem piscina, tem videogame, tem coisa de ping-pong. Comida, principalmente. Muita comida. Tem um chefe lá para você fazer a coisa de sua nutrição. Se ela não consegue se manter saudável e seguir os hobbies fora da empresa, que seja dentro da empresa. E se não tem essa opção, aí sim você começa a criar essa barreira. Das coisas que eu lembro, o hobby dela, que ela tinha bastante, era de desenhar, fazer as artes dela e tal. E ela podia fazer isso na empresa. Ela mesma falava que tinha muitas coisas dela que ela postava na página que ela tinha, que era que ela fazia quando ela estava na hora do almoço, lá, coisa do gênero. Tipo, ela falou que no começo ela gostava. Só que essa ideia que ela tinha de, tipo, quero crescer aqui, vou fazer o meu melhor sempre. Sim. Foi o que acabou fazendo ela perder essa paixão. Workaholics, trabalhar com aquele cara, vamos fazer hora extra no sábado. Vamos trabalhar no domingo. Sim. Nossa, eu consigo ouvir isso claramente. Se a empresa for sua, ouvinte, esse é o caminho. Se não for, contrário. Avalie bem suas prioridades. É isso. Porque tem outra coisa, as pessoas mudam, né? Não vamos falar que se você fizer tudo isso que a gente tá falando, seguir os truques, que tudo vai ser uma maravilha pra sempre. Cuidado, hein? Cuidado, gente. Você pode mudar seus gostos, pode descobrir novos interesses em outros lugares. Porque outra coisa que eu vejo também dessa ilusão, é que eu nem sei se entra no tópico ou não, mas já que estamos falando, tem um emprego melhor que o meu. Eu tô aqui e eu sei que eu poderia estar em outro lugar, fazendo coisas mais divertidas, um ambiente de trabalho menos estressante. Isso é verdade em toda empresa, sem exceção. Mesmo no Google, tenho certeza que tem uma startup na Noruega
que vai ter um ambiente de trabalho mais atrativo do que o do Google. Você vai trabalhar um dia da semana, vai montar Lego. Não, Lego é da Dinamarca. Mas enfim, sempre tem um melhor lugar que você pode trabalhar. Sempre tem. Então, pra mim, aí já vai até um pouco pro relacionamento em geral. Sempre tem uma melhor opção. O que conta mesmo, aqui no aspecto pessoal, é o que você tá fazendo para fazer que aquilo que você tem seja melhor, e não só olhando sempre pros lados. E um dos truques que eu falei que me ajudou muito é esse de integrar um hobby dentro do horário de trabalho. Dentro da sua rotina de trabalho. Isso é bom também, cara. Sim, o que você quer? Você quer aprender, ficar melhor informado? Ter mais referências, como no meu caso? Ler um artigo por, não sei, pela manhã, à noite. Você pode aumentando, né? Você vai modificando o desafio como se fosse videogame. Perfeito. Easy, medium, hard. Não, nossa, eu vou fazer um pouco disso na loja de games lá. Sim. Acho que todos fazem isso de alguma maneira, como ver um vídeo no YouTube, ou sei lá, vai no Facebook por um momento. Chegava os produtos lá, tinha que ir lá, ficava lá nas planilhas, aí eu olhava o horário e falava, não, peraí, se eu terminar isso antes do almoço, vou estar a tarde inteira de boa. Vamos terminar o pequenas metas, cara. Então, aí fazia ficar vendo vídeo no YouTube. Todo mundo quer terminar rápido pra fazer menos. Sim, mas o ponto aí é terminar rápido e fazer mais. Só que mais de algo que você gosta. Mais interessante essa integração mesmo de um hobby quanto a sua rotina de trabalho, essa é uma boa. Sim. É que pra mim, pessoalmente, é difícil de imaginar, principalmente na fase, nossa senhora. Mas ainda que seja escutar um podcast, ó, porque o fone de ouvido você pode botar. Sim, isso sim. Ou descobrir novos álbuns. Eu lembro que teve uma época nessa empresa que eu tive dificuldades pra me adaptar, que eu descobri, não sei, 80% do que eu sei de música hoje eu descobri aí. Eu me dei conta que eu não conhecia os álbuns famosos, não conhecia muitos cantores famosos, bandas de rock. Aí eu comecei a pegar, o que eu tenho que escutar? Eu comecei a colocar no YouTube as playlists lá, porque podcast demanda uma atenção ainda, mas só playlist... Só bota lá pra rodar. E, eu descobri um monte, aprendi um monte, e hoje muito do meu gosto musical foi influenciado pelo tempo que eu passei no trabalho, descobrindo a história da música e que eu não conhecia ainda. Bacana. Sim, então tem várias maneiras. Não dá pra ler um artigo, escutar uma música, não dá pra escutar uma música. Não sei, meditar por 15 minutos. 5 minutos no banheiro, enquanto finge que caga. Nossa, essa daí, aquela rotina de corporativo, você olha o relógio, tá faltando meia hora pra você ir embora. Opções não faltam, mas a minha dica aí é realmente porque a empresa, como eu falei, ela pode demitir a qualquer momento. Você tá trabalhando pra alguém, não se iluda que é seguro. Você é substituível. Então, se você sair da empresa, o que você levou da empresa? Só a frustração de ter se esforçado muito e não ter sido reconhecido? Ou a música que você conheceu, os artigos que você leu, a base de dados de consumo de mídia que você fez, que esse é um exemplo meu também. Fiz mais de 560 linhas de Excel registrando todo o livro que eu tinha lido e botando uma opinião. Que foi até o quê? Foi a base pro episódio, né? O VB Livros e o recomendações também. Então é por isso que você fica mandando essas fotos editadas direto, né? Você termina os trabalhos rápido pra ficar fazendo meme também. Do grupo. Usar o Photoshop é um hobby que eu entrego no trabalho. Meu Deus, quem sofre com isso sou eu, né? Eu sou a Mona Lisa do César. O Pedro é uma obra de arte. Ah, meu Deus do céu. Tantos memes. Meu Deus do céu. Tantas montagens. Bom, mas da minha parte, acho que essas duas, mudar a mentalidade para um desafio e integrar hobbies dentro desse desafio, me ajudou bastante. E aí depois tem o que o Pedro falou, que o William falou também, que é exercitar, que é buscar alinhar mais o que já é o seu trabalho com aquilo que você tem interesse. A sinergia das coisas. Que não funciona para quase ninguém. Garanto que todo mundo queria estar fazendo filme pornô e tá trabalhando com planilha de Excel. Nossa senhora. Mas dá pra integrar. Dá pra assistir aquele videozinho se você terminar rápido aquela planilha. Dá um alt tab no meio do escritório. Nossa senhora. Você tá fazendo um call no Skype, você apresenta sua tela sem querer na reunião. Nossa, Torna o hub aberto em uma delas. Outra coisa que esse Ricardo Sandler fala no vídeo é que as últimas palavras de ninguém no leito da cama foi queria ter trabalhado mais. Queria ter passado mais tempo no escritório. Até uma música do Titãs, não é? Uhum. Pra mim isso é muito verdade. Quem já falou, porra, realmente, tô morrendo agora, mas queria ter trabalhado mais. Gente, pelo amor de Deus. Se você vai pro final do seu... Pensa na situação hipotética.
gente combina de ir na praia final de semana, todo mundo. Aí seu chefe, então quer fazer hora extra e tal. Não tô dizendo pra você chutar o balde, mas Isso. você tem que colocar. Pensa no leito da morte. É tipo eu combino de fazer alguma coisa com a minha namorada, aí o César fala assim, tem que gravar VB, né? Eu tenho que priorizar. Exatamente. Vocês estão ouvindo a animação, a genuinidade na voz do Pedro. Esse é o equilíbrio que recomendamos aqui. Para complementar todos esses ideais aí... Ele está rindo, é verdade. Eu sei que foi sarcástico. Isso daí. É verdade. Senão não estava aqui gravando agora. É sempre uma opção, independente... Nem sempre, nem para todos. Tem que sempre considerar as exceções. Sim. Mas dá para integrar sim. Você queria estar no leito da morte... Eu queria estar no leito da morte. Aí seu trabalho tá ruim, sabe? Pede demissão. Se tá nesse nível, pede demissão. Mas se no leito da morte você acha que ia pensar, queria ter viajado mais? Mandado a planilha do Excel uns 2 dias antes. Aquela planilha eu devia ter mandado. Você acha que queria ter viajado mais? Tenta achar um trabalho que você viaja mais, uma posição que você viaja mais. Se queria ter lido mais, descoberto mais da história do mundo, dá pra fazer isso junto com o trabalho esse também. exemplo que eu dei da minha amiga que vai sair da área dela, Sim, uma coisa que ela sempre quis fazer era viajar mais. sim, E ela não tinha tempo, sim. certo? Então, qual a próxima posição que ela buscou? Guia turístico. Atendente de bordo. Atendente de bordo? Uau, isso é um 180 legal isso. Tem muita... Aí a gente tá falando de decisões pessoais com impacto muito grande. Porque você largar tudo e pular no escuro é algo que... Você, diretor de uma mega empresa, vou largar tudo, vou vender coco na praia! Meu sonho era vender coco na praia. Eu acho que esses experimentos são válidos sim, quando você ninguém depende de você diretamente. É verdade, esse é um ponto interessante. A gente diz isso uma perspectiva nossa. Vamos ser sinceros, acredito aqui que, na verdade, o único que tem mais despesas, assim, e tal, é o César, porque ele já mora sozinho e tudo mais. Uhum. Mas, por exemplo, tem situações, sei lá, você tem 2 filhos, você tem, sei lá, uma casa pra manter, você sabe que tem suas responsabilidades, não dá pra você. Sim. O cara tem 2 filhos, quer saber? Eu vou vender Beyblade na rua. Esse é o meu sonho. Liberdade. Eu vou fazer, velho. Sua liberdade de fazer experimentos é inversamente proporcional às suas responsabilidades. Então. Vamos fazer aquele cara que tentou inventar... até hoje eu não encontrei aquele vídeo. Uhum. O cara que tentou inventar um novo jogo lá e ele vendeu casa, sim, vendeu não falou, sei o sim, quê. sim. A esposa largou ele. Aí ele foi lá no programa apresentar o bagulho e falou... Não, cara, isso aqui não vale nada. Nossa senhora. Mas se ele teve uma aprendizagem com a experiência... Mas eu dei tudo que eu tinha. Com lágrimas nos olhos. Azar seu. Essa decisão cada um tem que fazer por si mesmo. Tudo que a gente pode oferecer aqui são recomendações, algumas nossas, outras repassadas. Mas peraí, o VB não se responsabiliza por eventuais... Isso. Merdas na sua vida. E uma última recomendação que ele deu lá, que eu acho que é importante compartilhar Álcool. aqui é... Álcool. Algo o quê? Álcool. Happy hour. Happy hour. Happy hour. Em vez de esperar o trabalho terminar para ir no happy hour, compra uma garrafinha escura. Fala happy hour no trabalho, né? Isso. Viva pelo happy hour. Tem muitas empresas que já estão nessa, né? Tem uma cervejinha no frigobar todo o tempo. Nossa, mas enfim, o ponto aqui é, além dessas dicas aí, outra que o Sandler diz que eu achei bem legal e também me ajudou em um momento, é você focar mais em apreciar o que tem de bom no trabalho, do que tem de ruim. Isso é uma coisa que eu... Não, agora... É sério, isso é uma coisa que eu comecei a fazer. Uhum. E posso dizer claramente que tem me ajudado muito. Inclusive o ambiente ficou melhor. Sim. É legal, até porque algumas pessoas começam a reconhecer isso em você. Por exemplo, você tá chegando animado, tá bacana. É um negócio que você vê que se espalha de uma forma... Pelo menos no meu caso, eu tô vendo que é gradualmente. O bom humor é contagiante, Contagiante, contagioso. E o mau humor também, Nossa muito mais, senhora. né? Em escala de 5 Eu para chego 1. animado assim, aí quando chega meu gerente, aí muda. Tem que colocar aquela música do Bob Marley aqui, William. If you frown, you bring everybody down, so don't worry. Não, meu Deus do céu. Não. Não. Bom, essa questão de mentalidade. Tem um outro TED Talk também que é focado só nisso, que é de um pesquisador da psicologia da felicidade. E ele diz que também por exemplo, que muitas pessoas definem felicidade como sucesso. A gente até falou aqui no Segredo da Felicidade, como foi o caso do William em um momento.
Ele disse, isso é balela porque sempre você chega no sucesso, qual que é o próximo? Comprei o carro e agora fiz essa viagem, qual é a próxima? A hipoteca acaba. Cheguei na gerência e agora, quando eu viro vice-presidente... Vou vender coco. Até o exemplo dele lá foi os alunos que entram em Harvard, eles ficam felizes pelas primeiras 2 semanas. Uma vez que começam as tarefas, as provas, a competição Que interna... eu fiz da minha vida? Ele falou, o problema da mentalidade... Aqui ele fala bem resumidamente, mas acho que sempre volta por um pouco da mentalidade budista também, que é como você vê as coisas. Se você vê como algo realmente inescapável e que você é vítima do processo, como você vai apreciar isso? Como você vai não se estressar? Mas se você pensar, olha onde eu estou, olha as oportunidades que eu tenho, olha o fato que eu estou vivo, como dizia Buda, em vez de que estou com dor e estou sofrendo, por que não estou com dor e eu aprecio ter a dor porque eu estou vivo e isso é parte de viver? É a mentalidade, é as lentes através das quais a gente vê a realidade, de maneira bem abrangente. E no caso do work-life balance, isso afeta bastante também. Foi o seu caso, foi no meu. Já teve momentos no meu trabalho que eu também tive que fazer uma listinha no celular, colocar vantagens. Puxa o bloquinho, tá um risco no meio, vantagens, desvantagens. Flexibilidade horária, almoço bom. E sempre que batia aquele... quero explodir tudo, olhava para essa listinha e acalmava. Então, esse, por mais clichê e talvez new age que seja... Não adianta, gente. No final das contas, tem que trabalhar para poder comer, então... Sim, mas aprecia que você pode comer e tem um trabalho, né? Exato. Se olhar os mendigos aí, que sempre podia estar pior. Ou igual o cara que vendeu tudo, né? Pra fazer o produto dele. Não sei como ele tá agora, mas... não serve, não. Bom, pra fechar... Recomendo esses 2 TED Talks aí, links nas referências. Também recomendo um joguinho de celular chamado Burnout. Bom, não vou lembrar o nome, mas links nas referências é um joguinho que você busca pelo work-life balance. E você tem que... É tipo um RPG que você tem que ficar clicando no bonequinho para ele trabalhar mais. E aí tem 2 barrinhas, que é uma de produtividade e outra da saúde. Quanto mais sobe a produtividade, mais baixa de saúde. Porra, mano, isso. É um joguinho totalmente irônico que você... Eu tenho uma recomendação. O que esse jabá de graça aí? Você compra... Vamos falar com esses caras, vão ter que pagar. Você fala com o César aí, o César passa o contato dele, compra uma garrafa de Everclear pra você tomar após o expediente. Isso aí, vai te fazer bem pra caramba. Garanto. Soluciona todos os seus problemas pra sempre. Vai não. Toma 3 seguidos. Você não vai ter problema nenhum, nunca mais. E outra recomendação é dessa série que eu falei lá no começo, chamada Corporate. O nome é bem indicativo do que se trata. Que são de pessoas no escritório fazendo coisas inúteis para propósitos inúteis, mas consciente disso. O que ela faz é extremamente engraçado. Então, independente do que você absorver desse episódio aqui, se assistir a série, algumas risadas eu garanto. Que é engraçado. E te faz pensar sobre seu esforço no trabalho, na escola, enfim. Sim. É verdade, a gente falou muito de trabalho aqui, mas a gente falou para os ouvintes que estão na escola, que também é considerado um trabalho. Se aplica também, viu, ouvintes? Os estudantes aí. Também não é desculpa você não estudar, tá? Pelo amor de Deus. Estudar é um desafio em si mesmo, aprender também... Eu não gosto de ficar falando para jovens estudar, porque eu lembro de mim estudava, mesmo. Eu não acho que é justo eu fazer isso. César, por favor, você que estuda... Eu que estudei você mais afinco. Você pode falar. Eu me sinto sujo cobrando dos outros. Olha, eu vou falar que na faculdade eu quase não ia para as salas de aula. Meu Deus do céu. Porque o meu faculdade desafio, é uma maravilha, meu desafio era aprender o máximo possível sem a ajuda do professor. Foi aí que eu virei a mesa. E quando eu acordava 8 da manhã para ir para a sala de aula, para escutar um professor lendo slide ou repetindo coisas que tinham no livro, eu realmente queria me matar. Mas quando eu falei, como eu vou desafiar nisso? Eu vou aprender tudo isso que ele está falando em uma semana antes da prova, só baseado no meu próprio esforço de ler esse livro e pegar material na internet. Esse era o meu desafio. E fui exitoso nele. Porque, tive muito mais tempo para ler artigos que eu queria ler, para fazer os exercícios naquilo que eu queria fazer. E no fim das contas, formei, tenho diploma em duas disciplinas. E funcionou para mim. Então, eu desafio vocês aí, estudantes mal-humorados e descontentes com a vida. Acho que na faculdade é uma coisa fazer isso. Na escola você tem participação obrigatória. Mas na faculdade... Mas ainda dá, porque no Leme também, vocês que lembram comigo,
Eu também não fazia quase nada que eles mandavam, mas assim ainda bem na prova. A gente jogava poker na sala de aula. Eu estudei? Esse foi o desafio nosso. Estudar mesmo, acho que até quinta, sexta? Não. Sexta, sétima, por aí. Comecei a trabalhar. Ouvintes, não usem eles como referência para Comecei a trabalhar. Nossa, quando eu comecei a trabalhar, meu aí virou poker. Tenta integrar também. Assim como no trabalho, dá para integrar na escola e de maneira bem mais fácil, porque não tem ninguém te avaliando financeiramente todo momento. E bom, acho que a gente já atingiu um equilíbrio aqui do nível de esforço em gravar esse episódio e as conclusões tiradas. Agora eu tô pensando na recompensa. O pastel e a cerveja que eu quero. A cerveja. Estamos integrando tudo. Foi divertido gravar, pesquisar e agora comemorar. Que perfeito. A gente precisa arrumar. Só tem uma coisa. Ele sempre fala de bebê. Tem uma coisa que vai deixar mais divertido aí do bebê que... Gente, se você... Menos frustrante, você quer dizer, né? Não, eu vou vir gravar com um sorriso. Vocês vão conseguir visualizar o meu sorriso na minha voz. Mais padrinhos. Caralho, só isso, gente. Isso daí eu vou vir radiante aqui. Se quiser, eu faço eu até canto aqui. O VB, por mais prazeroso que seja pra gente gravar e pra vocês escutarem, esperançosamente, é um trabalho no sentido que a gente tem que se esforçar pra pagar os servidores, pra pagar o equipamento que a gente usa. Não é de graça, não. O próprio tempo utilizado, gente. O próprio tempo. Eu agora poderia estar lendo mais artigos, por exemplo, no meu trabalho, que daria mais lucro para eles, essa empresa. Mas eu dediquei aqui, compartilhar com vocês. E como vocês me pagam? Primeiro com o padrinho. Depois divulgação. Depois com recomendações, com comentários no site. Gente, pelo amor de Deus. Siga um exemplo. Eu não sabia, mas, por exemplo, o nosso ranking lá do iTunes, aquilo é extremamente importante. Então, por favor, novamente, quem tiver acesso, pode estar entrando lá, fazendo uma recomendação. Você não quer escrever um texto? Não precisa. Você não precisa dá as estrelinhas. Coloca avaliação, coloca um comentário curto. Vamos lá, gente. A melhor coisa que você já ouviu na história do universo. Tem um comentário que diz isso lá. Sério? Tem. Sério? Sim. O universo, hein? Podem exagerar o quanto vocês quiserem. Usem o desafio. Quão criativo vocês podem ser em recomendar o VB. Mas também não deixem de seguir o exemplo dos nossos padrinhos aí. São os maiores, melhores exemplos. Tem que seguir alguém nessa vida. Agora a gente tem muito. Não vou nem falar o nome de todo mundo. Maurão porque é Maurão primeiro. Maurão não. A vanguarda. O Maurão é a vanguarda do nosso exército. Isso. Tudo bem que agora não tá exército, tá mais pra um... O Maurão, inclusive, que me fez pensar também nesse tópico, falou que no trabalho dele, que ele, com clientes que ele trabalha, mas ele não se sente estressado, porque ele se diverte fazendo isso. Isso é bacana. A gente também tem que agradecer a Rayane. Verdade, Rayane, muito obrigado pela sugestão. E por ter respondido a pesquisa. Muito obrigado, Rayane. A Rayane aqui, porque esse episódio eu senti que eu vou tirar algumas dicas do César aqui para começar a aplicar. Então, agradeço especialmente a Rayane por trazer o tópico aí. Inclusive, peço aos outros que estão ouvindo para participar. Porque vocês não... Você tá agradecendo a Rayane por dicas que eu dei? É lógico, ela colocou a pauta na mesa. E eu aqui? Se não fosse ela, você não estaria falando, você vem depois. Você vem depois. Rayane. Tá bom. Aqui no ela é uma possível colaboradora. Ela é catalisadora de todas essas dicas. É isso aí. E isso é uma deixa pra quem, por favor, gente. Porque você precisa entender um pequeno ponto aqui. Quem sabe a gente não sorteia de novo? Se tiver mais, gente. Não precisa sortear. A verdade é essa. Manda uma sugestão, a gente provavelmente vai seguir, porque não tem muitas atualmente. Verdade. Então, manda sugestão. Por mais, não sei, ridícula que possa parecer na primeira análise. E-mail, Twitter. Vamos ser sinceros, não tem ridículo. Manda. Por mais improvável que seja que a gente faça um episódio nesse tópico, é bem provável que a gente sim faça. Uma batalha hipotética entre alienígenas e cavalos marinhos. A gente ressuscita o VB menos por um episódio e faz, mas participem, galera. Se você tem preguiça de escrever um e-mail, dá pra você mandar pelo WhatsApp pra gente, Facebook, Twitter. Você tá sempre com o celular na mão aí. Você abre o Face e manda o que você quiser. Porque lembrem-se, um dos maiores motivadores do trabalho, e o VB dinheiro. também é trabalho, além do dinheiro, é a sensação de reconhecimento, colaboração e propósito. Então, com seus comentários, vocês nos ajudam nisso. E o dinheiro. Sim, mais padrinho, mais importante. Mais dinheiro, mais cerveja. Pagar servidor, lembrando, cerveja. A partir de R$1 por mês, mas a nossa média agora é de R$10. Repito, R$10 por mês.
É o quê? O Pera aí, preço do vamos achar cachorro que é quente na obrigado rua, a hein? dar 10. Calma, vai assustar. Sugestão, é a É. partir de 1, mas a média agora é de 10. Gente, R$10, pelo amor de Deus. Pelo amor. Tem R$10 é aquele dinheiro que você tem no bolso, você tá andando na rua, vou comprar um sonho e um doce, sei lá. Isso. Você tem, Pedro? Sobrando aí? Dá 10 reais. Mas, Se você acha que o VB Deixa eu ver se vale, o Pedro vale, tem vale 10 o reais mesmo, sobrando aqui. ou talvez mais que um cachorro Tristeza. que um cachorro quente, invista na gente. De pouquinho a Não compara com pouquinho. comida, cara. Não compara, Não porque compara tem uns com comida. dogão de 10 conto. Dogão Não compara com comida que nem eu. Vamos parar por aqui, tô tirando da mensagem. Mas, bom, Work-life balance. Trabalhar isso e aí. comer coisa boa. Oh, meu Deus. é isso aí, ouvintes. Por hoje é só. Não se esqueçam de então contribuir com comentários, avaliações e dinheiro no padrinho. Para quem não lembra, o número no WhatsApp é 19 98 908 1238. Repetindo, 19 98 908 1238. E é isso aí. Até a Agora próxima, chega, galera. que eu estou com fome. Agora é hora de ter a Hora da balança. boia. Hora de dar tchau. Obrigado, gente, e até a próxima. Até a próxima, galera. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Falou. Ah, não, César. Essa é Pior nova. que a outra. Essa é Fica com nova. abraço. Jesus Cristo. Deixa revezar. Não reveza.